Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo Silva. Este momento é o momento da nossa aula. O conteúdo da nossa aula de hoje é acerca do tema dos elementos químicos e a tabela periódica. Por quê? Para que a gente compreenda os fenômenos da química, ok, de transformação de substâncias, de reações químicas, a gente precisa reforçar a base, que é os conhecimentos sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Vamos lá. Elementos químicos nós sabemos que são o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons em seu núcleo atômico, tá? Segundo a União Internacional da Química Pura e Aplicada, há 118 elementos químicos conhecidos, ok? Desses 118, somente 92 ocorrem naturalmente na Terra, ok? Alguns, que são os mais pesados, ok? Foram produzidos em laboratório nos aceleradores de partículas. Eles provocam violentos choques de partículas eletricamente carregadas contra átomos já existentes. Ou então eles colidem átomos existentes. E assim formam elementos químicos mais pesados do que o de número atômico 92, tá certo? Exemplo de aceleradores de partícula são do projeto Sirius, tá? No Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo. E também há um túnel subterrâneo de 27 quilômetros de extensão do acelerador de partículas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é o conhecido como CERN, tá certo? Aí, vejam só, os elementos químicos que são produzidos em aceleradores de partícula, como eles são muito pesados e possuem um núcleo com muitas partículas, entenderam? Com muitos prótons e nêutrons, são núcleos muito instáveis, ok? Esses átomos produzidos em aceleradores de partículas são muito instáveis, duram pouco e logo se transformam em outros elementos, ok? Por meio do decaimento nuclear. Cada elemento químico a gente sabe que é representado por um símbolo. Por exemplo, o elemento químico enxofre, que em latim é sulfur, ele na química é simbolizado pela letra S, ok? Outro exemplo, carbono é C, cálcio é Ca, flúor é F e ferro é Fe, ok? Aí vejam só, aí é como a química simboliza os elementos químicos, ok? Por meio de uma letra maiúscula e quando não é suficiente, uma letra maiúscula e uma minúscula, ok? Aí vejam só, PT significa platina, tá? Zn é zinco, porém chumbo, o símbolo de chumbo não tem nada a ver com chumbo, assim, com chumbo em português, porque chumbo em química é Pb, ok? Que veio do latim plumbum, que é chumbo em latim, ok? De onde vem o nome dos elementos químicos? Vejam só, por exemplo, alguns nomes indicam a propriedade do elemento. Por exemplo, cloro vem do grego chloros, que significa amarelo esverdeado. Fósforo, em grego, significa o que traz a luz, tá? Algumas formas de fósforo brilham no escuro, são fosforescentes. Há também nomes que se referem a corpos celestes ou figuras mitológicas. Por exemplo, hélio se refere ao Sol. Promécio, que também é um elemento químico, se refere a Prometeus, da mitologia grega. Também há um elemento químico chamado einstênio, que é em referência ao físico alemão Albert Einstein. Também há outros elementos em homenagem ao lugar em que foi conhecido, ao lugar em que foi descoberto, tá? Hafnio foi descoberto em Copenhague, na Dinamarca, e Copenhague, em latim, é Hafnia, ok? E também há nomes que se referem a uma característica do material em que o elemento foi encontrado. Por exemplo, lítio, que é um metal, né? Vem do grego lithos, que significa pedra, ok?
Então aqui a título de curiosidade, apenas para a gente conhecer um pouquinho sobre a origem dos símbolos dos elementos químicos. Aqui a gente tem a tabela periódica dos elementos químicos, ok? Quem idealizou a primeira versão da tabela periódica foi o russo, o químico e físico russo, Dmitry Ivanovich Mendeleev, esse cara aqui, ó, ok? Aí essa daqui é a primeira tabela periódica que ele criou, estão vendo? Agora eu vou falar um pouco sobre as características da tabela periódica dos elementos. Na tabela periódica, há 7 linhas, estão vendo aqui? E há 18 colunas, ó, de 1 a 18. Perceberam isso? Vejam só, essas 7 linhas horizontais são chamadas de períodos ou de séries, ok? Estão compreendendo aí? Nessas linhas, ó, os elementos químicos são arrumados em ordem crescente de número atômico, ok? Já as 18 colunas são chamadas de famílias ou grupos, ok? Então a gente tem 18 grupos, tá? E 7 períodos na tabela periódica. Os períodos ou séries são as 7 linhas horizontais. Já as colunas ou linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Quantos grupos? 18. Quantos períodos ou séries? 7. Ok? Aí vejam só. Aí, aqui, ó, do número 57 ao 71, a gente tem aqui embaixo a série dos lantanídeos, tá? E do número 89 ao 103, a gente tem a série dos actinídeos, ok? Algumas famílias ou grupos possuem nomes especiais. Por exemplo, aqui, ó, a família 1, com exceção do hidrogênio, tá certo? Do lítio, do sódio, até o frâncio. Esses elementos aqui, ó, são os metais alcalinos, ok? A família 2, que vai do berílio até o rádio, são chamados de metais alcalino terrosos, ok? A família do elemento químico oxigênio, que é a família 16, aqui, ó, que vai do oxigênio até o polônio e o livermório, são chamados de calcogênios, ok? A família de número 17, que vai do flúor e do cloro até o astato e o tenecino, são chamados de halogênios, ok? A família de número 17 são chamados de halogênios. E a família de número 18, que vai do hélio, aqui na cor lilás, tá certo? Do hélio até o organessônio, são chamados de gases nobres, ok? Aqui em verde nós temos os não metais, tá certo? Uma pequena parte dos elementos, né? Tá vendo? Na cor, essa corzinha clara aqui, laranja claro, né? Em laranja claro, a gente tem os metais, ok? Os elementos químicos metálicos. E na cor lilás, temos os gases nobres, ok? De uma maneira resumida, é isso. Agora vamos falar sobre a maioria dos elementos químicos são os metais, como vocês podem ver aqui, ó. A maior parte da tabela periódica está na cor laranja claro, ok? Ou salmão, né? Então a maioria dos elementos químicos são metais. Vamos ver um pouquinho sobre as características dos metais. Os metais, de uma forma geral, são bons condutores elétricos e possuem um brilho característico, ok? Os metais tanto são bons condutores elétricos como também bons condutores térmicos de temperatura, ok? Nos metais, na condição ambiente, o único metal líquido na temperatura ambiente é chamado de mercúrio, ok? Que o símbolo dele é Hg, tá certo? Temos aqui o exemplo do sódio, ó, que também é um metal, temos o ouro e temos o cobre, ok?
E, além desses metais, há outros metais. Como eu falei para vocês, os metais do grupo 1, ou família 1, exceto o hidrogênio, tá certo? Que é classificado separadamente dos outros elementos, são chamados de metais alcalinos. Ou seja, o lítio, o sódio, o potássio, são metais alcalinos. Ok? Aqui são alguns exemplos de metais alcalinos. Já os metais do grupo 2, que no caso é a segunda coluna da tabela periódica, são chamados de metais alcalino-terrosos. Ok? Os metais alcalino-terrosos formam bases, tá certo? Posteriormente, em algumas aulas que virão na sequência, vai chegar uma aula que a gente vai estudar bases, ácidos, aí vocês vão aprender mais a fundo, ok? Os metais alcalino-terrosos são mais duros do que os metais do grupo 1, ou seja, os metais alcalino-terrosos são mais duros do que os metais alcalinos, ok? E eles reagem de forma mais branda com a água. Exemplos de metais alcalino-terrosos: o berílio, magnésio, o bário, cálcio e estrôncio, ok? Agora vamos prosseguir. Os não metais. Os não metais eles são o contrário dos metais, ok? Enquanto os metais conduzem com muita facilidade a temperatura e a eletricidade, os não metais, ou ametais, okay, eles não são bons condutores de calor nem de eletricidade, ok? Aí vejam só, em temperatura ambiente, ou seja, na temperatura normal, tá? Cerca da metade se encontra no estado gasoso. Exemplos de não metais no estado gasoso: o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o flúor, ok? E a outra metade dos não metais se encontra no estado sólido. Quais são eles? Carbono, iodo, fósforo, enxofre, selênio e astato. A única exceção dos não metais, né, é o bromo, ou seja, em temperatura de 25 graus Celsius, é um líquido volátil que forma vapores avermelhados, segundo essa figura aqui, ó, figura 6.33. Estão vendo aqui o bromo, ó? O bromo está em um frasco de vidro e ele tem que ficar aqui, ó, nesse frasquinho fechado, porque se abrir e a temperatura tiver de 25 graus para cima, ele forma vapores avermelhados, ok? Vapores avermelhados que são muito perigosos, ok? É algo tóxico, ó, corrosivo e tóxico, tá certo? Vejam só. Aí, como eu já falei, né? Os não metais do grupo 17, ou seja, a 17ª coluna da tabela periódica, são conhecidos como halogênios, ou seja, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, tá? E os halogênios, eles são elementos químicos bastante eletronegativos, e devido a isso, eles reagem com muita facilidade com os metais, e formam os chamados compostos iônicos, ok? Que a gente vai estudar posteriormente, ok? Um exemplo dos compostos iônicos é o sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio, tá? Que é formado pela combinação de átomos de cloro, que é um halogênio, e sódio, que é um metal. E como eu já falei para vocês, tá? O grupo 16, ou família 16 da tabela periódica, que é a 16ª coluna, é conhecido como o grupo dos calcogênios, ou seja, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. E aqui a gente tem mais alguns exemplos de não metais, tá? A gente tem o fósforo, ó, que possui mais de um isótopo, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, o fósforo branco e o fósforo vermelho, tá? E temos também o enxofre aqui, ó, que também é um não metal. Gases nobres. Os gases nobres são a família 18 da tabela periódica, tá? Devido ao fato da camada de valência, ou seja, a última camada eletrônica dos gases nobres, possuir 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2, devido a essa quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência,
eles possuem uma tendência a serem bastante estáveis, ok? E dificilmente eles se combinam com outros elementos químicos nas condições ambientes, ok? Aí, onde é que os gases nobres são utilizados? Ok? Eles são muito utilizados em letreiros luminosos, como é o caso do neônio, tá? O hélio, que é um gás nobre menos denso do que o ar, é usado em balões de gás, tá certo? Então aqui, ó, cada gás nobre, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele produz um letreiro, uma luz característica, ok? Como vocês podem ver aqui. Ok, alunos? Então, bons estudos e até mais.